Olá, bem-vindos a mais um programa Arte da Guerra com o embaixador Francisco Seixas da Costa, a quem peço desde já, embaixador, que nos diga como é que tem visto a surpreendente evolução dos acontecimentos na Síria, surpreendente por vários motivos. Em primeiro lugar, porque foi uma pequena revolução que sucedeu em cerca de uma semana, e depois, principalmente, porque tudo não resultou, pelo menos para já, em mais uma vez o reacender da Guerra Civil. Como é que tem visto tudo o que se está a passar ali, embaixador? António, eu acho que nós, um destes dias, temos que começar a fazer edições diárias, porque a vida internacional altera-se de tal maneira que qualquer dos nossos programas, ao final de umas horas, acaba por ficar desatualizado. Há aqui qualquer Exatamente. coisa de estranho nesta matéria. Nós tínhamos falado na semana passada da situação da Síria e na circunstância de haver um acossamento do líder, de Bashar al-Assad, aparentemente por uma quebra, digamos, da proteção russa, que ali estava muito presente, também da proteção iraniana, seja diretamente, seja através do Hezbollah. O Hezbollah estava muito enfraquecido por virtude da guerra com Israel e portanto, provavelmente, digamos, toda a sua ação de apoio a Bashar al-Assad tinha diminuído, tinha atenção, a sua concentração na luta dentro do Líbano contra Israel. E, portanto, mas poucas horas depois de nós termos feito o programa da semana passada, Bashar al-Assad foge do país, vai se refugiar e pede asilo político na Rússia, e há uma debacle total do seu regime, com uma rapidez quase idêntica àquela que teve lugar no Afeganistão. Exatamente. As forças revoltosas acabam por ter uma ação muito rápida, e mais do que isso, contrariamente àquilo que era a opinião dos observadores militares, na qual, aliás, nós nos baseamos na semana passada, as forças leais a Bashar al-Assad não conseguiram travar, digamos, o avanço dos revoltosos do norte para o sul, nomeadamente ameaçando a capital de Damasco. E houve claramente uma quebra total e completa do regime. E isso está a provocar variedíssimas coisas. Está a provocar uma onda de refugiados, uma nova onda de refugiados, porque há uma guerra civil estabelecida, ainda que limitada, uh, e há, digamos, uma ação oportunista, digamos, para utilizar uma expressão clara de Israel nesta fase, que decidiu aproveitar isso e não só para tomar os Montes Golã e algumas áreas adjacentes no sentido de criar uma espécie de uma buffer zone nessa área, uma área de proteção, e É uma Netanyahu. buffer zone que tende a ficar próxima dos arredores de Damasco. Evidentemente que estou Sim, a exagerar, mas é as poucas impressionante. dezenas de quilómetros de Damasco. Claramente, a comunidade internacional não protege, digamos, a Síria, porque há aqui um problema da proteção da Síria como entidade. Israel decidiu, por exemplo, bombardear locais militares, aeroportos militares, estruturas navais, etc., como se fosse legítimo, digamos, a um país entrar no outro e preventivamente começar a limpar as estruturas militares. Nós temos que perceber que, sendo embora a Síria é acusada por Israel algumas vezes de acomodar algumas forças que são hostis a Israel, a Síria há muito tempo que não estava em guerra com Israel, não havia uma guerra entre a Síria e Israel. Pelo contrário, tinha-se criado desde há muitos anos para cá uma espécie de um gentleman's agreement em que Israel sabia exatamente o que é que a Síria fazia, ia lá de vez em quando, Israel foi lá, lembremos-nos quando Israel decidiu matar pessoas dentro da Síria porque considerava-os que estavam a preparar ações contra Israel, e portanto há aqui uma liberalidade que Israel se dá no sentido de tomar conta, digamos, do terreno. Não me parece que Israel, à parte desta buffer zone que quer criar, vá querer tomar parte do território, quer tomar os Golã, que é algo que o direito internacional não lhe concede, vale a pena lembrar, as Nações Unidas não lhe concedem, e quer alargar inclusivamente essa influência. No norte está-se a passar uma guerra bastante dura entre, por um lado, as forças turcas ou pró-turcas que estão envolvidas neste processo de destruição do poder político na Síria, e os curdos, que são a verdadeira razão pela qual a Turquia está muito interessada nesta guerra, é no sentido de criar também destruir as bases militares curdas naquela área. Coisa que vai Uh, fazendo há pelo menos uns 4 anos a esta parte.
Sim, já fez no passado noutros Exatamente. e os curdos são verdadeiramente, digamos, aqueles que vão pagando o preço desta guerra. Os turcos, vale a pena, é interessante dizer isto, os curdos foram, peço desculpa, os turcos foram importantes para os russos porque, de certa maneira, ajudaram a Rússia a sair da Síria. Isto é, no momento em que a Rússia, que tem uma base militar, uma base naval e uma base aérea na Síria, e a base aérea é muito importante para a Rússia, porquanto é uma espécie de ligação para as ações que a Rússia tem em África. E, portanto, ao que parece, as próprias autoridades de Moscou já estiveram em contacto com as autoridades, com as novas autoridades sírias, no sentido de preservar e dar algumas garantias, não sei quais, para a continuidade dessa ação. Resta saber se isso funciona ou não. Tanto mais que os Estados Unidos parecem querer aproveitar esta circunstância. Aliás, viu-se isso do discurso de Joe Biden, digamos, dando-se alguns louros nesta ação. Os Estados Unidos querem aproveitar isto para liquidar de vez a força da Síria. Há aqui um problema que está aí e que toda a gente tem que ver, é que estas forças que acabaram por tomar poder na Síria, por muito disfarçadas que sejam, são forças que vêm, e as personalidades são as mesmas que vêm do Al-Qaeda. São forças do jihadismo islâmico. E, portanto, há uma grande preocupação no mundo ocidental, e em Israel também, sobre esta nova direção política da Síria. Porque no passado era Hafez al-Assad. Nós sabíamos Hafez al-Assad e o pai, peço desculpa, Bashir al-Assad, o pai, Hafez al-Assad, tinha criado uma espécie de um condomínio religioso e étnico na Síria, aliás, liderado por um setor minoritário, que era interessante, o que de certa maneira reproduz fenómenos idênticos, quer na Líbia, quer no Iraque, quer na Jugoslávia, isto é, um poder minoritário, étnico ou religioso minoritário, conseguir coordenar outras fações. E isso passou para Bashir al-Assad, que foi incapaz de manter essa mesma linha, mas de certa maneira era, digamos, a ideia da sobrevivência do país. Se isto agora se parte, não sei se se parte ou não, isto é, se a Grande Síria, se a Síria se vai manter, a Grande Síria é uma expressão que a Síria utiliza normalmente para tomar conta também do Líbano, se a Síria se vai manter una ou se vai partir e balcanizar, para utilizar uma expressão consagrada na história. E por isso mesmo, nós estamos aqui num momento de expectante, aliás, nota-se por parte da comunidade ocidental um grande cuidado no sentido de abordar estas novas autoridades, porque não sabem o que é que aí vem. E eles, se calhar, também não sabem qual é o saldo global daquilo que é a acomodação das várias forças que estão hoje no poder político, no futuro poder político dentro da Síria. Há uma grande mortandade na Síria, e convém dizer isto, convém lembrar, estão a matar imensas pessoas, digamos, vingando-se dos tempos trágicos da família Assad, quer Hafez, quer Bashir, mas obviamente que para um mundo, digamos, mais ou menos humanista, uma coisa não justifica a outra, isto é, o facto de ter havido um regime ditatorial por muitos anos, por muitas décadas, um regime ditatorial bastante feroz, nomeadamente com muitos presos políticos, etc., não significa necessariamente que a morte por vingança agora também seja justificável. Há um sentimento popular nestas coisas de dizer, bom, já que uns fizeram, os outros fazem. Mas, quer dizer, as coisas não são assim, particularmente para quem acredita em alguns princípios. E, portanto, o mundo ocidental está, digamos, a mandar alguns sinais, julgo que não suficientemente fortes, às novas autoridades, no sentido de dizer-lhes que a sua credibilidade passa também pela instituição de um regime com um mínimo de regras e com um mínimo de respeito pelos outros. Mas, de qualquer maneira, fora o caso evidente de Israel, todas as chancelarias e a ONU, inclusivamente, parecem estar preocupadas em colocarem em cima da mesa a forte possibilidade de um diálogo, que é, de alguma forma, uma situação que no Afeganistão, o embaixador já usou essa comparação, no Afeganistão, isso em poucas horas percebeu-se que não valia a pena. Na Síria, há alguns dias que parece que vale a pena. É que
estamos a falar, apesar de tudo, de duas realidades diferentes. No Afeganistão, os regimes dos Talibã é um regime com uma matriz cultural extremamente agressiva, extremamente limitativa, exclusivista contra as mulheres, etc. Apesar de tudo, o discurso que vem dos novos líderes da Síria, sendo embora radical islâmico, não tem essas conotações. Isto é, há uma noção de que não irá tão longe quanto isso. E penso que essas autoridades, essas novas autoridades, quererão credibilizar-se perante a sociedade internacional. E volto a dizer uma coisa que eu sei que é impopular, mas volto a dizer 1000 vezes que for necessário. As ditaduras no plano internacional têm tanto direito de existência como as democracias. Não há uma hierarquia. Nas Nações Unidas, as Nações Unidas estão cheias de ditaduras. E não são expulsos esses países das Nações Unidas porque são ditaduras. A democracia é uma coisa agradável para nós. E para nós, e se calhar seria agradável para esses países, se por acaso pudessem tê-la. Mas dito isto, o mundo tem que viver com as autoridades de facto em cada país. Sejam elas os talibãs, sejam elas os novos líderes, chama-se agora HTS, que é o nome da nova estrutura na Síria. Temos que viver com eles. E é com eles que vai haver o diálogo, e são eles que amanhã se vão sentar nas Nações Unidas, com um direito de voto igual na Assembleia Geral dos Estados Unidos ou à da Santa Sé. E, portanto, já tem um papel de observador, no entanto. Temos que perceber que o mundo é composto por democracias, por ditaduras, por regimes mais ou menos autoritários, mais ou menos sanguinários, podem ou não ser objeto de uma pressão internacional, como já aconteceu com a própria Síria, que está sujeita a sanções por questões que têm a ver com as armas químicas, e este também é um problema que ainda não está definido. Onde é que estão as armas químicas da Síria? Porque são perigosíssimas. Bashar al-Assad tinha dito que as ia destruir com a ajuda da Rússia, e aparentemente isso não aconteceu, e este aspecto é da maior importância. Além disso, há aqui uma questão que daqui a dias se vai pôr, que é o problema da sobrevivência, sob o ponto de vista económico da Síria, tendo em conta que a Síria tem 25% dos seus recursos baseados no petróleo. A Síria tem campos petrolíferos. Mas tinha também uma importante estrutura de natureza agrícola que estava de mãos atadas, tendo em conta as sanções internacionais que impediam a saída dos produtos agrícolas sírios. Não sei como é que é, não faço ideia o que é que existe neste momento ao nível da produção síria da parte agrícola, mas isso é, digamos, um fator para o futuro da Síria, para ter um futuro mais da calmia dentro da Síria. Vamos ver o que é que isto dá, vamos ver como é que a comunidade internacional reage, e como o António diz, há uma atitude expectante. Eu acho que a comunidade internacional ainda não sabe bem o que é que há de fazer relativamente a esta nova situação. Claro, estaremos aqui também para observar o que vai passar-se. Vamos fazer aqui o primeiro intervalo do programa de hoje. Voltamos já de seguida com o segundo tema. Até lá.